O Senhor continue nos abençoando. Amém? Amém? Vamos continuar falando sobre Hebreus capítulo 6. Foi a escritura que nós tivemos o estudo na quinta-feira passada, né? E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que por muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém. Amém. Nós pedimos mais uma vez a Ti, Senhor, que Tu possas tomar estas Escrituras e enviar Teu Espírito Santo para nos guiar através delas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti com todo o nosso coração que invalide todo o plano de Satanás contra este culto, Pai, para que o Teu povo possa captar a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Eu sei que se nós estamos estudando este livro, esse capítulo aqui de Hebreus, na verdade isto, na linguagem do próprio profeta, quando estudado à luz do que realmente o Espírito estava dizendo através de Paulo, o irmão Branham disse que isto faria com que muitos ministros e muitos crentes não entendessem muitas coisas. Isto é de uma maneira muito profunda.
Primeiro, nós temos o verso 8 de Hebreus 5. Jesus, filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós já temos aqui neste versículo uma expressão clara de que Deus não nos trata como florzinha de estufas, como um paternalismo, porque nós somos filhos. Então você é filho, você pode ficar de braço cruzado, você não precisa de fazer nada, você não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que ter uma vida rendida aos pés do Senhor, porque você é filho. Isso não é verdade. Você vai ver que Jesus, na condição humana, aprendeu a ser obediente padecendo. E eu começo aqui então nesta noite dizendo que todos os problemas que você tem enfrentado na sua vida é para seu bem. E são eles que te ensinam a servir a Deus melhor. Nós não gostamos de problemas. Nós queríamos ter uma vida sem problemas. Eu falo sem nenhuma hipocrisia, eu sou a pessoa que mais tem problema aqui assentado entre vocês nesta noite. Porque o seu problema é meu problema. Se você se adoece, se você se enfraquece, se você enfrenta qualquer problema na sua vida, eu estou acompanhando. Isto não é hipocrisia, isto é verdade. Um pastor, na verdade, ele é um boi de carga, ele é um serviçal, ele é um servo público. E todas as cargas recaem sobre ele. Mas, como pai, eu tenho 7 filhos, eu devo ter muito problema. Como pastor, eu tenho problema. Então eu sei muito bem que esses problemas, você pensa que Deus tem pena, Deus tem dó, dizer, não, eu não vou deixar ter problema. São esses problemas que têm me ensinado a viver para poder ensinar a vocês viverem como cristãos. Se eu não tivesse os problemas que eu tenho, eu não saberia dizer para vocês o quanto eles doem na carne, mas são bons para o nosso espírito. Amém? Então você não pense que Deus vai ter um paternalismo. Eu falei ontem em Campina Grande à noite, nos Estados Unidos, é questão de cultura. Um pai faz questão de colocar um filho para fora quando ele completa 18 anos de idade. Completou 18 anos de idade, o filho não fica mais em casa. Se ele não estiver trabalhando, o pai paga um apartamento, uma casa para ele fora, mas dentro de casa ele não fica, para ele aprender já a começar a sofrer, a sentir a sobrecarga da vida. Isso não é história de carunchinha, não, isso é verdade. Eles tratam assim, as pessoas aprendem a ter responsabilidade cedo. E esse é o nosso mal, porque eu mesmo tenho filho com 22 anos de idade nas minhas costas até hoje. Paternalismo, o que Deus não faz. O que Deus não faz. Deus nos trata, na medida que nós vamos crescendo, Ele vai deixando a sobrecarga vir sobre nós. Paulo disse aqui que quando éramos meninos, necessitávamos de nos alimentar com leite. Você sabe disso, o leite materno é um alimento essencial para a vida no primeiro estágio da vida da criança. Eu me lembro perfeitamente que na década de 70, início de 80, houve um certo descuido ou uma moda quando surgiu o leite em pó, aí saiu essas fábricas de leite em pó e essas coisas. Então as mulheres
chegavam na maternidade e pediam para tomar injeção, para secar o leite, para não amamentar os filhos. Mas hoje é uma campanha do governo para que haja amamentação, porque o alimento mais rico é o próprio leite materno. Mas uma criança não fica com leite materno todo o tempo. Daqui um pouquinho ela precisa de um complemento, porque ela começa a crescer. E Deus também faz isso. Ele, por um tempo, Ele te dá um leite, mas daqui um pouquinho vai te dando um alimento mais sólido. Aí vem uma papinha, daqui um pouquinho você está comendo feijoada, mocotó, né? Sentindo a comida mais forte, não é? Fica toda a vida com essas papinhas, não. Então, é assim. Agora, eu entendo que, ainda falando um pouquinho sobre alimentação, que há pessoas que são doentes. Existe uma doença chamada, me parece que bulimia, que é uma doença que as pessoas comem, nunca se fartam. Elas estão sempre famintas. E elas chegam a comer tanto que não têm o prazer de se satisfazer. E eu vou passar por isso aqui devagarzinho. Eu conheci, se essa fita chegar lá, ele vai me perdoar, mas é verdade. Eu conheci um irmão e eu fui fazer um culto na casa dele. E eu cheguei lá, ele estava me esperando para almoçar. Só que eu cheguei atrasado, ele já tinha almoçado. Tinha matado uma galinha gorda. E comeu, não me esperou, porque eu cheguei já bem tarde. E ele comeu. E depois ele comeu tanto que sentiu mal. Ele sentiu mal. Daí ele foi lá fora, me desculpem, irmãos. Aí ele estava sentindo tanto mal que ele foi lá fora e provocou o vômito. E vomitou. E eu cheguei para fazer o culto. E antes de fazer o culto à noite, ele chamou a esposa colocou o jantar. Ele tinha vomitado fazia pouco tempo. Ele sentou na mesa e começou a comer comigo novamente, como se nada tivesse acontecido. E comeu. E eu fiz o culto. E eu posei na casa dele, e quando foi meia-noite ele estava mexendo na panela de novo lá para comer. Mas era assim, aqueles pratos, né, de comida dessa altura. Quer dizer, então, isso não é normal, e prova que não é normal. E eu dei uma medicação para ele que foi tiro e queda, né? Tomou e que um pouco melhorou essa. Então, essa questão de comer exageradamente não quer dizer que é saúde, não. É doença. E o Romano, na mensagem Véu Adentro, ele disse: eu conheço um tipo de pessoas que são famintas por Deus. Elas nunca se satisfazem. Você fala, mas esse é bom. Não é um bom sinal. Você fala, mas não é bom ser faminto por Deus? Não, ter fome faz parte da vida normal, de todo ser humano, ter fome. Mas ser faminto, insaciável, já passa a ser uma deficiência. E há outras pessoas que comem sem sentir o sabor do alimento, sem sentir o paladar. E quando uma pessoa perde o paladar, é porque ele está doente também. Eu quero falar sobre isso aqui, sobre 2 pontos. Esses 2 lados, dentro desse período que nós estamos vendo aqui, sobre alimentação, aqui em Hebreus. Há muitos que perdem o paladar pela palavra, porque eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui é gostoso. A palavra de Deus é boa. Você acha que é ou não? Paulo disse que é, olha aqui para você ver. Ele diz assim:
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hein? Cadê aqui? Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus. Então, isto aqui é saboroso, comido, mastigado, sabe? Não é pegar a Bíblia e engolir inteiro, não, como muita gente faz com alimento, pensando que estômago tem dente. Estômago não tem dente, não, o dente é na boca, é para mastigar. Então, não é no estômago que se mastiga, não, mastiga na boca. Então, para comer, você vai ver que as pessoas que comem bem, elas comem regularmente. Uma pessoa que come muito, ela não sabe o paladar de uma refeição, de um alimento. Ele simplesmente come, né, sem sentir o que está comendo. Agora a pessoa que mastiga, que é sensata, mastiga, põe isso na boca, começa a mastigar, ele sabe que o estômago não tem dente. Então, por quê? Aquilo vai para o estômago, aquilo cai para o intestino grosso, vai embora, o organismo não aproveita aquilo, é só bucha, é enchimento. É o que muita gente faz da Bíblia, sabe? E lê, mas não acontece, que não tira nada, não tem suco nenhum, não tem vitamina nenhuma nesta comelança que o Umbanda chamou de famintos que nunca se saciam. E Paulo disse que há uma classe que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. São famintos, eles não têm paladar, eles não sabem mastigar, eles não sabem comer. Você está entendendo, irmão? Agora, quando uma pessoa adoece, gripe, quem é que já teve gripe aqui? Perde ou não perde o paladar? Você pode comer, mas você não sente o gosto. Não estou sentindo cheiro dessa comida, não estou sentindo gosto dessa comida, está ruim. Isso é muita gente que pega uma infecçãozinha, um vírusinho, uma doençazinha espiritual. 1 Coríntios, é a nossa semana de ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Então você vai ver que pessoas perdem o paladar desta boa palavra, o prazer de viver este evangelho, o prazer de comer esta palavra, o prazer de orar. E eu preciso parar aqui porque o meu irmão disse: um cristão é aquele que lê sua Bíblia todo dia e ora todo dia. Esse é um cristão. Agora a Bíblia fica na prateleira o mês todo, ou então lê a Bíblia quando vem na igreja. O Senhor diz: um cristão é aquele que lê sua Bíblia todo dia e ora todo dia. Tem prazer, sabe? Tem prazer, é gostoso. Não existe nada, irmãos, segunda-feira de manhã, eu estive aqui nesse tabernáculo sozinho. Eu venho aqui diversas vezes sozinho durante a semana. Hoje mesmo passei o dia todo aqui. Mas eu venho aqui, segunda-feira eu vim aqui sozinho. Estava com tanto problema, com tanta depressão, com tanta angústia. E eu entrei aqui dentro desse tabernáculo e lá atrás eu olhei aqui para esse nome. E olhei e falei assim, eu invoquei o nome de Jesus sobre aquele monte de problemas que eu estava com ele. Disse: Jesus Cristo para vocês. E me assentei aqui no degrau e comecei a falar com Deus. Passou um pouquinho, eu levantei e eu não tinha nenhum problema mais comigo. Leve, feliz, descontraído. Eu havia entregado aquela carga toda. Mas por que tem crente que não gosta de orar? Tem alguma coisa errada, é uma doença. Perde o paladar do prazer de servir a Deus, de orar, de ler, de ouvir a mensagem. Uma pessoa adoece espiritualmente, ele não tem prazer mais de se assentar num banco desse aí para ouvir a mensagem, não. Ele perde o gosto. E Paulo disse: e é impossível os que já uma vez foram iluminados. Agora iluminado aqui, ó, não é questão de ter visto batismo em nome de Jesus, unicidade,
e ceia, e lava pés, e alguma coisinha. Então isso aí é rudimentos. Você pega aí o versículo 1 do capítulo 6. Isso é rudimento. Iluminados, Deus te deixa ver coisas que vão muito além dos rudimentos. Você passa a olhar, como nós vimos quinta-feira à noite aqui, vou entrar um pouquinho nisso, se Deus me permitir, a eternidade. Você passa a olhar a eternidade, você passa a ser participante das virtudes, como disse Paulo, do Espírito Santo, dos séculos vindouros. Você passa a ver o que vai acontecer, a viver os acontecimentos. Você tem uma habilidade, porque esta é uma habilidade que o mundo não nasceu com ela. O mundo tem orelha, você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. As pessoas têm simplesmente os olhos, mas não podem ver. Isaías diz que com os olhos olham, mas não veem. Mas você olha além do natural. Você está olhando além do natural para as coisas espirituais. Você está olhando lá na frente, porque você tem fé, e fé é uma visão de longo alcance. Amém? Então, a gente tem que parar aqui para mastigar um pouquinho, falar sobre isso. Então, você vai ver, uns são famintos, doença. É normal ter fome, mas fome com paladar. Fome dentro da normalidade, sentindo a necessidade de Deus, como você sente necessidade de beber água, de comer um bom alimento. Bom alimento, comer bem não é comer muito, não é encher o prato de arroz, feijão e farinha. Meu irmão aqui disse que comer sem farinha para ele. Ele disse que se ele comer sem farinha, ele não comeu. Mas sabe o que é o problema da farinha? É que você come, enche a barriga de farinha, aí toma um pouquinho de água, ela incha lá dentro. Aí você fala, mas eu tô comida é com farinha, que acaba fica forte. É só bucha, é enchimento. Você está entendendo? Agora, comer bem é comer aquilo que tem nutrientes, é aquilo que fornece vida. Amém? Não é comer bucha, não. Não é comer bucha, não. E você não está aqui comendo bucha, não. Olha na sua frente nesta noite. Olha o que tem na mesa de Deus nesta noite para você comer. E você vai ver que isso não é bucha, não. Isso não é enchimento, não. Eu não estou aqui enchendo linguiça, não. Passando tempo, não. Eu estou te dando aqui alimentos espirituais. Mas veja, eu quero partir aqui agora o verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que era Melquisedeque? Uma teofania de Deus. Teofania de Deus. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos que parar aqui para mastigar, deixar isso bem mastigado. O irmão Branham diz, lá no princípio, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia, este Deus invisível que enche os céus e a terra estava sobre toda a face do abismo. Mas o irmão Branham, na mensagem à deidade de Jesus Cristo, disse, Deus é condescendendo. Eu acho isso bonito demais, porque ele desce e depois sobe. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa esplêndida, isso é uma coisa que enche a alma da gente. Deus desce e depois ele sobe. Ele começou, Elohim, autoexistente. De Elohim autoexistente, ele vem a se manifestar no Logos. No Logos, se desprendeu o Logos, que é o atributo expresso de Deus, a coluna de fogo. É um atributo divino. E eu acho impressionante, porque eu estou aqui nesta noite, e você, e os filhos de Deus estão aqui. Se o diabo gostar disso é verdade, se ele não gostar é verdade. Nós estamos aqui para cumprir um propósito divino. Porque em Deus havia um atributo de Salvador,
Então, em Deus havia filhos, como vimos quinta-feira à noite aqui. Se havia filhos em Deus, eles sabiam que esses filhos iam cair, mas nele também havia um atributo de Salvador, e hoje à noite, ele é meu Salvador. E eu estou feliz. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele vai descer, ele vai condescender deste Deus Espírito, que nunca foi visto por homem algum. Ele vem e se manifesta num halo, no logos, no atributo expresso. Do logos ele desce um pouco mais para apresentar-se diversas vezes no Antigo Testamento como teofania. O que é teofania? Corpos que Deus criou para se apresentar ao homem. Aí então você tem Moisés falando com Deus, e ele estava lá, e ele disse: eu gostaria de ver sua face. E Deus disse: você fique na brecha da rocha, porque eu vou passar. E quando ele passou, diz a Bíblia que Moisés olhou e viu a Deus no formato como as costas de um homem, passando por entre a brecha. Mas o que era? Era um corpo teofânico que Deus estava mostrando que ele iria ser. Deus iria ser homem. Ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo. Este grande Deus começa a descer para o halo, para uma teofania. Depois da teofania, ele então entra numa hemoglobina, num gênese, fecunda um óvulo e se torna parente redentor. Desceu. Mas eu vou parar aqui um pouquinho. Em Melquisedeque, é impressionante lembrar disso. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, verso 1, Paulo disse assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém, o rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja, não é eternamente, é para sempre. A palavra para sempre é até que dure o tempo. E nós vamos com o tempo até arrebatamento, grande tribulação, milênio. Encerrou-se o milênio, julgamento de Satanás, destruiu Satanás. Nós vamos terminar o tempo. O tempo termina ali, e ali começa a eternidade. Para sempre, até enquanto houver tempo. E você vai ver que isto é assim. Eu vou mostrar isto para você nesta noite. Então, Paulo disse que isto era de difícil interpretação. Este Melquisedeque não ministrou. Isto é maravilhosíssimo. Se você pegar isto no fundo, ele não ministrou a ceia para nenhuma outra pessoa a não ser para Abraão. Amém. A Bíblia disse que Abraão, voltando da matança, encontrou-se com Melquisedeque e ele lhe deu pão e vinho. Pão e vinho. E Abraão, em contrapartida, reconhecendo o sacerdócio em Melquisedeque, lhe deu dízimo de tudo quanto possuía. Você veja que ele não recebeu dízimo também de outra pessoa a não ser de Abraão. Agora, isto, irmãos, tem uma profundidade tão grande. Se nós pararmos aqui para olharmos o que era Melquisedeque, uma teofania. Uma teofania era o quê? Se você começar a subir, você vai para o Logos, você vai para Elohim. Quem era uma teofania? É aquele que não tem princípio de vida e nem fim de dias. É Deus que se apresentou. Por isso eu digo, igreja não recebe dízimo. Quem recebe dízimo é o Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Você entrega o seu dízimo, não é para a igreja, é para Deus. É por fé. Amém? Agora eu vou mais. Quem foi
que recebeu a ceia foi Abraão. Eu vou devagarzinho aqui. Você quer saber quem era Abraão? Eu vou falar uma coisa aqui que pode fazer sua cabeça girar. Um filho de Deus não tem princípio. Ele é tão eterno como Deus é eterno. Ele nunca foi criado. Você fala assim, mas no capítulo 1, verso 26 do livro de Gênesis, não é criação? Sim, é aquilo ali quando Deus insuflou o Espírito sobre aquele boneco de barro, aquele homem se tornou alma vivente. O irmão Branham vem na mensagem de Hebreus capítulo 2, diz, quando você nasceu, Deus soprou um Espírito, e este Espírito que você recebeu é mundano. E ele tinha que morrer. E ele morreu. Mas você nasceu de novo. E você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem princípio, ele é eterno. Então eu não estou falando desta casca, eu não estou falando deste corpo, eu estou falando do homem lá dentro. Eu estou falando da sua alma, ela não tem princípio, ela estava em Deus. E você veja, Abraão foi se encontrar com Melquisedeque. E a Bíblia diz que Levi, estando nos lombos de Abraão, pagou dízimo. Veja, isto é a mesma coisa. Você estava em Deus, nos lombos de Deus, como Levi estava nos lombos de Abraão. Por isso, quando você encontra com Deus, você dá o que é de Deus, e Deus dá a você a ceia. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Ceia não é para qualquer um. Ceia é para os vencedores. Melquisedeque ministrou pão e vinho para Abraão quando ele voltava de regresso de uma batalha. Vencendo. O que ele tinha? Não tinha armas. Ele tinha 318 escravos, pastores que estavam pastoreando seu rebanho. Ele saiu para lutar contra 5 reis bem armados. Abraão não tinha armas, tinha facão velho, pedaço de pau, pedra. Isto foi o que os seus pastores saíram para enfrentar um rebanho, mas ele tinha Deus com ele. E eu estou chamando a cada crente para se posicionar nessa condição. Lute com o que Deus tem te dado. Lute com a arma que Deus tem te dado. É com isso que você vai vencer. Amém? Amém? Agora vejamos. Então Deus começou a descer. Eu vou falar para você, ele vai descendo. Desceu de Elohim para o Logos, do Logos para a teofania, da teofania para a carne humana de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ele desceu até as partes mais baixas da terra, disse o apóstolo São Pedro. Foi ao inferno, às regiões mais baixas, e pregou os espíritos em prisão. Ele chegou no fundo do poço. Ele foi ao inferno. Ele tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno. E ao terceiro dia ele começou a subir. Ele agora vai subir. Ele começou subindo, tirando os santos do Antigo Testamento que estavam ressuscitados. São Mateus 27, verso 52, que ressuscitaram com a morte de Cristo, mas não saíram do sepulcro, mas com a ressurreição, ao terceiro dia, quando ele estava subindo, porque ele é a primícia da ressurreição, e quando ele começou a subir, ele começou a trazer consigo os seus filhos, que estavam em seus lombos. Ele ressuscitou. 40 dias depois ele foi assunto aos céus. Ele subiu cortejado pelos santos do Antigo Testamento. Salmo 68. Subiste ao alto, levastes cativo ao cativeiro, concedestes dons aos homens. No 50º dia, 50 dias após ele ter descido, ele ter morrido, ele envia seu Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele tinha voltado na forma do Logos. Línguas como de fogo foram repartidas sobre o povo. Amém? Agora você vai ver.
Você vai ver, ele começa subindo. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo disse: e quando ele tiver aniquilado o império da morte, então ele devolverá o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos, para que Deus, na expressão não é Pai, para que Deus seja tudo em todos. O trinitariano pega aí e diz: está aí, ó, Jesus um dia vai devolver o reino para o Pai. Pobreza, porque ele não conhece Deus, ele não sabe o que é Deus, ele não sabe que este corpo que Jesus nasceu, que nasceu da Virgem Maria, não é? Virgem na concepção, virgem até o parto, não é? Este corpo foi criado para um propósito. Ele vai voltar a ser o que ele era no princípio. Mas o corpo de Jesus Cristo foi criado para um propósito. Qual foi o propósito? Para ser parente redentor. Ou seja, você veja que Deus não morreu numa teofania. Ele poderia ter feito um corpo de um homem adulto, como ele apareceu para Abraão, como ele apareceu para Moisés, como ele apareceu aqui, Abraão e Melquisedeque, e vindo e falar: bom, eu vou para a cruz e derramo o sangue. Ele não seria redentor, porque nós não nascemos adultos, nós nascemos criança. Ele tinha que vir e tomar o mesmo processo nosso, só que sem pecado original, sem o sexo. Deus fecundou um óvulo, criou, porque ele é o Criador, criou um óvulo fecundado no ventre de Maria, e este óvulo então se desenvolvendo célula sobre célula, nasceu um corpo. Este corpo veio para uma causa. Preste atenção a isso. O corpo de Jesus Cristo veio para um propósito, para que Deus efetivasse o plano de redenção, e concluindo o plano de redenção, julgasse e colocasse sob os seus pés todos os seus inimigos. Mas o dia que Deus extinguir esta obra de redenção, que o homem tiver resgatado, que Satanás for julgado, e que tudo tiver cessado, como disse Paulo, quando ele aniquilar a morte, eu pergunto: para que Deus vai precisar de corpo semelhante ao meu? Para morrer para quem? Para interceder por quem? Nós vamos de volta ao que ele era no princípio. Deus era Elohim, e depois ele criou um jardim para ter uma família, para ser e guardar e viver em comunhão com esta família. Nós vamos voltar para lá. Nós vamos de volta para lá. Então Paulo disse: ele vai entregar o reino a Deus, ou seja, Deus vai voltar a ser o que ele era no princípio, tudo em todos. Amém. Ele volta a isto, aí ele volta a reinar, e nós seremos a família eleita de Deus, e nós viveremos na sombra do Altíssimo para a eternidade. Amém? Aniquilou tudo. Agora você veja o que ele faz. Ele desceu, começou a subir. Ele levou os santos. Ele vai levar a igreja. Ele vai subir. Ele vai levar a igreja a experimentar um pouco deste prazer que nós tanto falamos dele. Pobre de um cientista que bota um balão de oxigênio nas costas e tem que botar um peso não sei quanto para poder subir ali na Lua. Que Lua? O que eu quero com Lua? Lua só tem crateras e escrombos. Lua não tem atmosfera. O que eu quero com Marte? O que eu quero com Júpiter? O que eu quero com esses planetas? Eu quero ir para a casa do Pai. Ele disse: vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver estejais vós também. Ele subiu para que nós pudéssemos subir. Primeiro ele desceu. Ele se fez homem para que você pudesse ser feito Deus. Nós somos os futuros governadores deste mundo. Nós vamos governar esse planeta. Mas isso é muito para muita gente mesquinha. Isso é muito para muita gente baixa, mesquinha, que só sabe pensar em coisas da terra. Eu estou pensando em grandes coisas assim nesta noite. Eu não sou galinha para comer minhoca e viver em cisco de lixo. Eu não tenho culpa
de ter nascido na era da águia, para voar nas alturas, para ver o azul dos céus, para gozar da liberdade dos filhos de Deus. Amém? Se eu for pregar aqui, eu fico aqui o tempo todo. Do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porque vós fizestes negligentes para ouvir. Agora, porque já devendo ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Isto aqui é sólido. Isso aqui não é comida para qualquer um. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Menino. Eu não gosto de ser menino. Eu não gosto de ter fé de menino. Eu gosto de ter fé simples, mas não fé de menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. 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 Eu sou perfeito. Você quer dizer? Eu sou perfeito. Por que eu sou perfeito? Porque o meu primeiro pai, Adão, escorregou e caiu, e arrastou todo mundo na imperfeição. Quando nasce um ser humano, Deus olha e diz: lá está um descendente de Adão, pecador. Ele não vê você, ele vê Adão, porque ele vê o pecado original. Por que a Bíblia diz todos pecados? Uma criancinha acabou de nascer, pastor, ela é pecadora, porque lá no ventre o salmista disse que ela tinha sido gerada em iniquidade. Por quê? Porque Deus olha e vê Adão. Mas quando você morre e nasce com Cristo, Deus olha e vê Jesus. Ele não vê você. Ele não vê você, ele vê Jesus. Você está escondido em Cristo. Se vós estiverdes em mim, você está em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura. Nova criatura. Deus olha e não vê você. Se ele vê Jesus, ele vê perfeito, porque Jesus não tem falha. Mas isso aqui é para os perfeitos. E quem é perfeito, escuta, quem é perfeito não aproveita e dá ocasião à carne. Ele faz tudo o que ele pode para honrar a graça de Deus. Veja, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Eu estou quase em cima da hora, eu tenho que fechar isso aqui. Pelo que deixando os rudimentos, doutrina, ceia, tudo isso é muito bom, nós vamos falar disso, falamos disso, é evangelismo, é rudimento. Mas tem coisa maior aqui. Prossigamos a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição da mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Agora aqui vem, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível. Quer dizer? É impossível. Será que tem possibilidade de uma pessoa ser iluminada? De fato, Deus mostrar para ela suas origens, porque isto é que é a eleição. Te faz olhar para antes da fundação do mundo. Deus te mostra a predestinação, te faz olhar para onde você vai. Eleição, de onde você vem, predestinação, para onde você vai. Deus te deixa ver o que vai acontecer com você. Sabe o que vai acontecer com a igreja de Cristo?
A igreja de Cristo assentará em tronos juntamente com ele para julgar até os demônios. E eu falei ontem em Campinas, e não adianta torcer, o diabo sabe quem eu sou, ainda que ele venha para mim, como ele veio para o próprio Jesus e disse: se tu és, querendo lançar dúvida. E ele disse para mim: vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Ele disse para você: então vou ver se você é filho de Deus. Eu vou ver se você vai pegar esta pedra e vai transformá-la em pão. Ele veio para lançar dúvida, mas todavia ele sabia quem era Jesus, porque ele próprio mais tarde deu testemunho com sua própria boca, quando aqueles 7 moços foram expulsar demônios aqueles 7 filhos daquele sacerdote foram expulsar aquele demônio, e disse: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ele disse: conheço a Jesus, conheço a Jesus, eu sei bem quem é ele, eu muito bem sei, e o diabo também sabe quem é você e sabe quem sou eu. Por isso que ele tentou atrapalhar nosso caminho, tentou te enganar com denominação, tentou te enganar com credo, tentou te matar, tentou te atrapalhar, porque ele sabe que você é uma semente de Deus. Mas escute aqui, é impossível, disse Paulo, impossível, que aqueles que foram iluminados, que olham suas raízes, suas origens, irmão, aquele fariseu estufou o peito e disse para Jesus: você é filho de prostituição. São João capítulo 8, eu não sou como você, eu sou filho de Abraão, eu não nasci em prostituição. Em outras palavras está dizendo: você veio de um caso de uma prostituta, de uma mocinha que apareceu grávida, aí casou com um velho, um viúvo, e depois disse que aquilo era do Espírito Santo. Você é filho de prostituição. Jesus, isso um momento aí, Jesus estava falando com eles, disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Jesus começou a puxar uma cordinha, sabe, da árvore genealógica, foi puxando. Vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Deixa eu pegar suas raízes aqui, deixa eu ver sua ficha aqui, deixa eu ver sua identidade, deixa eu ver aqui a sua filiação. Começou a puxar aquela cordinha, foi puxando a origem dele, foi puxando a origem daqueles religiosos, e viram ele matando os profetas, perseguindo a palavra, matando, e simplesmente contra, Jesus puxou, saiu em Caim, puxou, e veio Satanás. Ele disse: vós tendes por pai o diabo. Mas ele chegou na sinagoga num dia de sábado, encontrou uma mulherzinha curvada, 18 anos andando curvada, e ele disse: anda direito, mulher. E a mulher se pôs de pé, e os fariseus, sementes da serpente, religiosos, guardadores de certos preceitos, disseram: como é que você cura no dia de sábado? Ele disse: como é que você cura? Você é um hipócrita. Se o seu boi caiu no buraco, você vai lá e tira ele. Como é que eu não podia soltar esta filha de Abraão, que há 18 anos andava encurvada? Veja, ele foi lá na linhagem, ela era filha de Abraão, mas a eles ele disse: vocês são filhos do diabo. E Deus vem e mostra para você de onde é. Deixa ele puxar suas origens aí para ver esta noite. Pode puxar Jesus. E quando ele começa a puxar, e vai puxando, a sua alma termina em Deus, na eternidade com ele. Isto se torna impossível, ser iluminado e participar do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Agora para um pouquinho e pensa no que você falou. Espírito Santo. Meu Deus, ninguém aqui sentado com a sua cabecinha, por mais intelectual, por mais QI que você tenha, tem noção do que é Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. Você não pode pensar o quanto Deus é santo. Você imagina, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo.
Ele é milhões de vezes mais santo do que você pode imaginar. Ele é milhões de vezes mais santo. Ele é milhões de vezes mais santo e Ele te deixa participar disso. Davi tinha razão de dizer, Ele apanha no monturo, num monte de lixo, um trapo, uma imundícia, uma carne fedorenta, podre, um homem sujo, pecador como eu, como você, que já bebeu, que já fumou, que já adulterou, que já mentiu, que já roubou, que já trapaceou. Ele pega num monte de lixo, neste mundo fedorento, e te levanta, e te lava, e te purifica, e te santifica, e te põe para sentar na mesa com os príncipes. Quer você voltar para o monturo de lixo? Paulo disse, é impossível. Não há possibilidade de um homem que experimentou, que provou, que participou do Espírito Santo, cair. Ele nunca vai para este buraco de lixo. Irmão Brana diz isto de maneira muito clara, mas eu vou terminar. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram, experimentaram e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Esta palavra é boa? Você acha que esta palavra é boa? Aí você vê um irmãozinho tem coragem de virar as costas. Tem coragem de virar as costas. Você pode entender isso. Esse irmão pode. Ele nunca participou disto. Ele pode estar aqui, ele pode estar assentado aqui, ele pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos aqui. Mas o dia que ele sentiu o gosto do que é Deus, do que é esse Evangelho, do que é o Espírito Santo na alma de um homem, do que é Jesus, eu paro aqui e digo, meu Deus, por que tem gente que não gosta de orar? Quando cada vez que eu vou lá falar com Deus, cada vez que eu provo desta amizade, cada vez que eu experimento Deus, Deus se mostra tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso. Glória a Deus. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Cada filme que se apresenta hoje conta a história que a humanidade vai viver. Parque dos Dinossauros. Expectação dos monstros do Apocalipse invadindo o planeta Terra, devorando, comendo, esmagando, destruindo. Pavor. Cada uma destas coisas, cada filme de ficção científica mostra a destruição do planeta. Dia seguinte, haverá um dia seguinte, meus irmãos. Haverá sim um dia seguinte, onde muitos casais estarão planejando ir para o motel, onde muitos casais estarão planejando ir para o altar, onde até mesmo você, irmã, estará terminando, quem sabe, de fazer o último almoço da sua vida, mexendo a panela quente, ou quem sabe na beira do tanque, esfregando uma roupa de um filho incrédulo que não dá o menor valor em você, sabe? Viu? Pai, trabalhador, vai haver um dia seguinte, sim, que você não estava pensando que será aquela hora, e você vai estar fazendo a sua última obrigação, quando haverá um súbito impulso que vai passar e tirar a igreja da terra no rapto do Senhor. Amém. Amém.
eu estou vivendo a expectação do dia que está por vir, mas é o dia que João foi arrebatado para ver, o dia do Senhor, a trasladação do corpo, como vai ser, não sei. Sei que eu tenho 105 quilos, não dou conta de pular mais que 1 metro de altura, mas que eu vou deixar esta atmosfera pesada para trás e vou subir, eu vou. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva lavrada, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Quantas pessoas ouviram este programa na televisão? Quantas pessoas já ouviram isso no rádio? Quantos pastores têm essas mensagens na mão? Muitos. Esta chuva está caindo sobre abrolhos e sobre boas sementes. O que é você? A terra embebeu isso, mas quando esta chuva caiu e fez contato com esta semente, você brotou. Você brotou, você diz: eu não sou espinho, eu sou semente de Deus. Vamos ficar em pé? Eu vou terminar o culto aqui agora, dizendo o que Paulo desejou que cada um de vocês que estão aqui fossem. E se tem alguém que está aqui que não foi batizado ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nesta noite se identifica quando Deus está puxando esta linhagem, desta árvore genealógica, e você sabe que você não é batista, não é presbiteriano, não é católico, não é espírita, você é filho de Deus. Manifeste isso. Paulo disse: mas de vós, igreja de João Pessoa. Ele não está falando só aos hebreus, ele está falando a nós também nesta noite. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, coisas que acompanham a salvação. O que acompanha a salvação? Gratidão. Eu não sou fiel à minha esposa porque eu penso que se eu fosse fiel ela se divorciaria de mim. Eu sou fiel a ela porque eu a amo. Eu agradeço a Deus pela salvação. Eu não estou aqui porque estou com medo do inferno. Eu estou aqui nesta noite porque amo ao Senhor Jesus. Experimentei a sua palavra e digo, como disse o salmista no Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente isso na sua alma. Experimente viver esse evangelho. Experimente viver esta palavra e você vai ver que isso é muito melhor do que qualquer prazer que este mundo possa oferecer para alguém. Amém? É verdade isto? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós temos falado a Tua palavra nesta hora, e ela é a verdade, e ela é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque Teu Espírito guia o homem para a Tua palavra, Pai. E eu peço a Ti que ajude a cada pessoa que esteve aqui nesta noite e ouviu esta palavra, esta mensagem mal cortada, gaguejada. Senhor, que o Senhor ajude a cada crente a refletir sobre isto. E eu olho para dentro de mim nesta hora e digo: é verdade.
imoralidade. É impossível voltar para beber, fumar, prostituir e voltar para ser um denominacional. É impossível, não há lugar para mim mais no mundo. O meu lugar é na tua casa, o meu lugar é nos céus, o meu lugar é com o Senhor, o meu lugar é com os teus filhos das bodas do Cordeiro. E eu creio que este é o sentimento de cada irmão que está aqui nesta noite também, Pai. Enquanto nós olhamos para estas coisas que o Senhor, através de teu Espírito, deixa nós ver nesta noite, nós pedimos, enquanto o caminho fica mais estreito a cada dia, Senhor, esforça a nossa coragem, esforça a nossa fé nesta hora, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ajuda-nos a tomarmos esta arma do Espírito, ainda que o diabo apareça pessoalmente para um e diga: se você é filho de Deus, me ajude a estar com esta espada tão desembainhada para dizer: está escrito, Satanás, eu estava nos lombos de Deus antes que houvesse mundo. Aleluias! Eu sou eleito desde antes da fundação do mundo. Aleluias! Agora, Senhor, estas coisas são tão grandes que Paulo disse que a doutrina do batismo, da imposição de mão, do juízo eterno se torna rudimento, Pai. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, para aquilo que o Senhor é, para a pureza do Senhor e para a bondade e misericórdia de chamar pessoas tão imundas como nós e nos colocar em teu Filho Jesus Cristo, a ponto de podermos dizer: quem pode intentar acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica, não são minhas obras, foi o Senhor que me justificou, Senhor. Pai Santo, e olhando nesta promessa nesta noite, nós olhamos para as coisas deste mundo como coisas pequenas. Se estamos falando ainda sobre finanças, é porque tua igreja está aqui na terra ainda, Senhor. Se nós estamos falando com o Senhor nesta hora ainda por causa de enfermidades no corpo, é porque o povo ainda está aqui neste mundo, neste hospital de pestilentos. Mas isso são coisas tão pequenas, porque de todas as maneiras, alguma coisa terá que nos tirar da terra para nos levar para a tua presença. Alguma doença, alguma coisa, isto sim, mas no outro corpo não haverá enfermidades. Nós estamos olhando não é para as coisas presentes, Senhor, estamos olhando para as coisas futuras. E agora eu peço ao Senhor, enquanto estamos aqui na presença do Senhor, que o Senhor estenda a tua mão nesta hora e toque naquele que por fé estende a mão e diz: Senhor, me ajuda nesta noite, faça o caminho ser um pouco mais suave para mim, Pai, cura a minha enfermidade nesta noite. Oh Jesus, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu peço que o Senhor ajude cada pessoa que está enferma nesta noite, e que daqui deste auditório não saia ninguém enfermo, Senhor, mas que o poder de Satanás nas enfermidades, nos germes, nos vírus, nas bactérias, sejam repreendidos nesta hora e expulsos pela autoridade da Bíblia de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe cada lar e cada família, Senhor, cada moça, cada rapaz e cada uma pessoa que está aqui, para que tenha força para manter esse testemunho de pé nesta hora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Senhor nesta noite, Senhor. E obrigado por poder nos deixar ver para onde estamos indo nesta hora, a ponto da nossa fé ter aumentado, Senhor, e vamos voltar para casa muito mais crentes e mais confiantes e mais agradecidos ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo e faça com que eles sejam cada dia mais felizes, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor continue convosco agora e sempre. Amém. Amém. Domingo nós teremos ceia do Senhor. Domingo nós teremos ceia do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.